Você sabia que os tratores CBT, aqueles gigantes que marcaram a história do campo brasileiro, estão de volta à fabricação? Sim, isso mesmo. Depois de anos fora do mercado, um dos nomes mais tradicionais da mecanização agrícola nacional retorna com força total, prometendo conquistar novamente o coração dos produtores rurais. Neste vídeo, vamos revelar todos os detalhes sobre esse renascimento, desde a importância histórica da CBT, que já foi sinônimo de potência e robustez no campo, até os planos atuais para trazer a marca de volta com tecnologia moderna, mas sem perder a essência que a transformou em lenda. Prepare-se para descobrir curiosidades, entender os motivos que levaram ao retorno e conhecer o impacto que essa novidade pode trazer para o agronegócio brasileiro. Então, se você é apaixonado por máquinas, agricultura ou simplesmente gosta de ver a história se reinventando, fica comigo até o fim porque o que vem por aí vai surpreender você. Você lembra da empolgação que tomou conta do setor agrícola quando foi anunciada a volta da fabricação dos tratores CBT no Brasil? Pois é. Infelizmente, essa notícia que mexeu com o coração de muitos apaixonados por máquinas agrícolas não vai mais se concretizar. O tão esperado retorno da lendária marca, que já foi sinônimo de força e resistência no campo, acabou sendo oficialmente cancelado. Mas afinal, o que levou a essa decisão? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa história e entender os bastidores desse cancelamento, desde os desafios enfrentados no processo de retomada, até os fatores que pesaram para que o projeto não saísse do papel. Além disso, vamos relembrar a importância da CBT para a agricultura brasileira e por que ela ainda é lembrada com tanto carinho pelos produtores rurais. Fique comigo até o final porque você vai descobrir detalhes que muita gente não sabe sobre essa decisão e o impacto dela para o futuro do nosso agronegócio. Você já se perguntou por que, apesar de tanta saudade e expectativa, é praticamente impossível vermos os tratores CBT voltarem a ser fabricados no Brasil? A resposta envolve uma combinação de fatores que tornam esse retorno inviável. Primeiro, os custos de produção de uma linha de tratores hoje são altíssimos e exigem tecnologia de ponta para competir com marcas globais já consolidadas. Além disso, a CBT, que brilhou no passado, não conseguiu acompanhar a evolução tecnológica do setor e ficou para trás em termos de inovação, eficiência e sustentabilidade, pontos que hoje são indispensáveis para conquistar o mercado. Outro detalhe importante está nas patentes, fornecedores e toda a cadeia industrial, que já não existe como antes, dificultando qualquer tentativa de reativar a produção em grande escala. E para completar, a demanda atual dos produtores mudou. Eles buscam máquinas modernas, conectadas e com baixo custo de manutenção. Ou seja, por mais que a CBT tenha sido uma lenda, as condições de mercado e a realidade da indústria tornam o seu retorno algo impossível de acontecer. E é justamente nesse ponto que a nostalgia se choca com a realidade. Muitos agricultores ainda guardam na memória os tratores CBT como símbolos de força bruta, capazes de enfrentar terrenos difíceis sem medo. Porém, hoje o agronegócio exige máquinas equipadas com sistemas inteligentes, conectividade via GPS, baixo consumo de combustível e peças de fácil reposição. Para recriar tudo isso em uma marca que parou no tempo, seria necessário um investimento bilionário, algo que dificilmente encontraria retorno diante da concorrência acirrada das gigantes internacionais, já dominando o mercado. Além disso, o cenário regulatório brasileiro ficou mais rigoroso, exigindo máquinas que atendam normas ambientais e de segurança cada vez mais severas, o que complica ainda mais o renascimento da CBT. No fim das contas, o nome vai permanecer como uma lenda do passado, lembrado com respeito e carinho pelos produtores, mas sem chances reais de voltar às linhas de montagem. O que resta é a memória de uma marca que deixou sua marca na história do campo brasileiro. E quando olhamos mais de perto, percebemos que não é só a questão tecnológica ou financeira que impede a volta da CBT. Existe também um fator político muito forte por trás dessa história. A verdade é que para muitos governantes não interessa investir em fábricas de tratores no Brasil. Isso porque importar máquinas prontas, principalmente da China, acaba sendo mais vantajoso dentro da lógica econômica atual. Ao invés de incentivar a indústria nacional e gerar empregos por aqui, a escolha tem sido abrir as portas para produtos estrangeiros que chegam ao mercado com preços competitivos, mas que em nada fortalecem a nossa capacidade de produção própria. Essa dependência de importações faz com que projetos como a retomada da CBT fiquem cada vez mais distantes da realidade. É um jogo de interesses em que quem perde é o produtor rural brasileiro, que poderia ter acesso a tratores nacionais adaptados às nossas condições de campo, mas acaba limitado a opções vindas de fora.
E esse cenário cria um círculo vicioso perigoso. Quanto mais o Brasil importa tratores prontos da China ou de outros países, menos incentivo existe para a criação de indústrias nacionais. Isso significa menos empregos, menos desenvolvimento tecnológico interno e, principalmente, perda de autonomia. Dependendo exclusivamente de importações, ficamos reféns de preços internacionais, variação cambial e até de crises globais que podem afetar diretamente o agronegócio. O que poderia ser uma oportunidade para resgatar a força da CBT e de outras marcas brasileiras, acaba sendo sufocado por políticas que priorizam o caminho mais fácil: comprar pronto ao invés de produzir. No final, a história mostra que o Brasil tem potencial para fabricar máquinas robustas e adaptadas ao nosso solo, mas falta vontade política para transformar esse sonho em realidade. Enquanto isso, o agricultor segue pagando caro e sem a chance de ver a indústria nacional renascer no campo. E o mais preocupante é que essa escolha não afeta apenas o presente, mas compromete também o futuro da mecanização agrícola no Brasil. Sem fábricas nacionais, perdemos a chance de investir em pesquisa, em novas tecnologias e em adaptações pensadas especificamente para o nosso clima e para os diferentes tipos de solo. Além disso, cada trator importado significa divisas saindo do país, dinheiro que poderia estar girando na economia local, fortalecendo cidades do interior e criando oportunidades para milhares de famílias. Quando olhamos para trás, vemos que a CBT foi muito mais que uma fábrica de tratores. Foi um símbolo de independência e de orgulho nacional. Já hoje vemos o oposto, uma dependência que cresce a cada ano e que enfraquece a capacidade do Brasil de ser protagonista também na produção de máquinas. O resultado é claro, continuamos fortes na lavoura, mas cada vez mais dependentes das engrenagens que vêm de fora. E essa dependência se torna ainda mais evidente quando analisamos como outros países tratam suas indústrias. Nações que hoje exportam tratores para o Brasil só chegaram a esse nível porque, em algum momento da história, protegeram e incentivaram suas fábricas locais. Já por aqui, seguimos o caminho contrário. Abrimos mão de apoiar o que é nosso e deixamos que marcas históricas como a CBT desaparecessem. Isso não é apenas uma perda econômica, é também uma perda cultural. Porque cada trator fabricado em solo brasileiro carregava consigo a identidade do nosso campo, a experiência de quem conhece a realidade do agricultor nacional. Sem essa base, ficamos reféns de tecnologias importadas que nem sempre se adaptam perfeitamente às nossas necessidades, mas que entram no mercado graças a acordos comerciais e interesses políticos. O produtor, no fim, continua sendo o elo mais fraco dessa corrente, pagando caro e sem voz nesse processo. A história dos tratores CBT sempre despertou paixão e respeito entre os agricultores brasileiros. Durante décadas, esses gigantes foram sinônimo de potência, robustez e independência no campo. Por isso, quando surgiu a notícia de que a fabricação da marca poderia voltar ao Brasil, o setor agrícola vibrou de expectativa. Seria a chance de reviver um ícone que marcou gerações. Porém, essa esperança rapidamente se transformou em frustração. O retorno da produção foi cancelado. E os motivos revelam muito mais do que simples dificuldades técnicas. O primeiro ponto é o avanço tecnológico. O agronegócio atual exige tratores modernos, conectados a sistemas de GPS, eficientes no consumo de combustível e preparados para atender rigorosas normas ambientais. Para que a CBT conseguisse competir nesse mercado, seria necessário um investimento bilionário, praticamente impossível diante da concorrência de marcas globais já consolidadas. Além disso, a estrutura industrial que sustentava a CBT não existe mais. Fornecedores, patentes e linhas de montagem foram desmontados, o que tornaria inviável reativar a produção. Mas o problema não é apenas tecnológico ou financeiro. A política também desempenha um papel decisivo nesse cenário. Ao invés de incentivar a indústria nacional, os governos optaram por abrir o mercado para importações em larga escala, principalmente da China, onde os tratores são produzidos em massa e chegam ao Brasil com preços competitivos. Essa escolha acaba sufocando qualquer tentativa de resgate de marcas nacionais. O resultado é a dependência. O agricultor brasileiro fica limitado a opções importadas, enquanto empregos e tecnologia que poderiam ser desenvolvidos aqui simplesmente deixam de existir. Esse processo gera um ciclo perigoso. Quanto mais importamos, menos chance temos de reconstruir uma base industrial. Isso significa menos inovação local, perda de autonomia e vulnerabilidade diante de crises globais. Enquanto países que hoje dominam o mercado de tratores protegeram suas fábricas no passado, o Brasil deixou a sua história se perder.